Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema que foi bastante pedido, sobre o jogo de cartas Illuminati New World Order. Esse não é um desmistificando sobre os Illuminati, isso ainda vai ser feito no futuro, não sei dizer como, não sei dizer quando, mas algum dia ainda vai ser feito. Esse é um desmistificando a respeito do baralho Illuminati, que é um jogo de cartas que contém várias ilustrações e títulos e descrições que teoricamente prevêem eventos futuros. Mas antes, eu quero fazer aqui os agradecimentos, porque esse vídeo foi feito em conjunto no Reddit e no Discord. A gente fez aqui com dois canais do Discord, esses dois canais aqui, um para postar os achados e o outro para postar discussão. Então os agradecimentos vão para o Alate, o Apple, Brando, Capetão, Drake, Luiz o Espalhalixo, Nubey, Raid e Romildo. Muito obrigado para vocês que trabalharam comigo nessa investigação. E muito obrigado também ao Drake, João Esteves e Nishoa, que são os nossos administradores, e também ao Akemi, Kirai, Kodonokami, Moon, Noni, Sayu e Yang. Muito obrigado para vocês que trabalharam com a gente no nosso Desmistificando, que inclusive ajudaram a gente a coordenar toda essa investigação, e também muito obrigado para quem contribuiu aqui no Reddit. Vamos pro vídeo. Vamos falar então do jogo. Esse é o momento em que você comenta aí, perdi, porque você lembrou daquele jogo lá que não pode lembrar que o jogo existe. Mas, vamos para a história. Então o jogo começou em 1982, chamava-se simplesmente Illuminati. Esse jogo era bem diferente do jogo que a gente conhece hoje, porque as cartas, como você pode perceber aqui, são bem diferentes do que a gente espera. Desse jeito aqui, então essas cartas não têm aquele estilo que a gente vai conhecer quando a gente começar a desmistificação, então esse estilo aqui, mas sim são cartas brancas que tem um nome e tem uma imagem bem simples. Isso aqui não é envolto em nenhum tipo de teoria da conspiração, essa versão do jogo. Essa versão aqui recebeu atualizações, então em 83 o primeiro set de expansão, em 83 o segundo set de expansão com novas cartas, como dá para você perceber aqui, também cartas seguindo exatamente o mesmo estilo, conforme visto aqui. Nós temos também o set 3 de expansão, que foi publicado em 85, dessa vez trouxe um novo tabuleiro, conforme você pode verificar nas imagens, esse tipo de tabuleiro aqui, além de algumas fichas, alguma coisa desse tipo aí. E esse jogo foi republicado em 87, juntando as expansões 1 e 2, deste jeito aqui. Depois ele recebeu uma extensão inspirada no Bug do Milênio, então I2K, que tem novas cartas. Recebeu uma extensão em 2001 inspirada em lavagem cerebral, outra em 2007 inspirada em Bavarian Fire Drill, quem quiser depois pesquisa para ver sobre o que é. Temos aqui outra também chamada Mutual Assured Distraction em 2010 e temos uma outra chamada Lords do Crime, Senhores do Crime em 2004. Isso aqui é simplesmente um spin-off. Aqui as cartas são um pouco diferentes, como dá para perceber aqui do spin-off, mas ainda assim não são as cartas que a gente usa. Aqui são cartas envolvendo pessoas famosas na parte criminosa, né? Então tem várias pessoas aqui relacionadas e também tem alguns recursos que essas pessoas podem usar. Chantagem, imigrantes, proteção central, clube de cavalheiros e assim por diante. Essa versão também não é envolvida em conspiração. Essa versão tem cartas também bem diferentes das cartas que a gente já está acostumado. Qual que é a versão envolvida em conspiração? É a versão chamada Illuminati Nova Ordem Mundial de 1994, final de 94. Essa versão tem esse estilo aqui de carta, e ela recebeu apenas duas expansões, como dá para você perceber aqui. Ela recebeu uma expansão em 1995, chamada Assassinos, e outra chamada Igreja do Subgênio, em 1998. E depois, essa mesma versão foi comercializada, foi trocada entre pessoas, e o mais interessante dela é que ela não é um jogo completo, como esses jogos aqui. Ela é um jogo de cartas colecionável. Então você compra um conjunto e você forma o seu deck, que é o seu conjunto de cartas que você vai usar para jogar. Ao todo, nós temos mais de 60 cartas, e qual que foi o desafio? Ver cada uma das cartas e achar as cartas envolvidas em conspiração e aquelas que não têm nenhuma relação com nada. Como que a gente fez isso? Várias formas. Primeiro, eu fiz aqui uma database no Access com todas as cartas, então nós temos cerca de 600 cartas, como dá para você perceber aqui, a nossa lista vai até os 600, e eu cataloguei uma por uma e marquei as conspirações e marquei se tem ou não cartas. Você pode encontrar elas aqui nessa base de dados. Segunda forma, fiz também uma lista no Excel que só diz se tem ou não conspiração, e tem aqui o caminho para a imagem, mas não a imagem propriamente dita, e fiz aqui vários comentários que a gente vai ver no decorrer do curso como isso aqui aparece. No decorrer do curso não, perdão, estou com o curso de lógica digital na cabeça, no decorrer do vídeo. Depois eu fiz também uma versão em PDF, no qual você tem todas as cartas desse jeito aqui, numa malha 3x3. Quem quiser depois pode dar uma olhada.
Tá bem completo, tem algumas que estão em branco, principalmente lá na Igreja do Subgênio, como dá para você perceber aqui, mas é basicamente isso. Então a gente catalogou todas as cartas que estão envolvidas neste jogo. Quem quiser depois pode baixar elas aqui na nossa pasta da desmistificação. Vai estar tudo aqui depois e o link vai estar na descrição. Vamos falar de como o jogo funciona. Basicamente, você tem um deck que é um conjunto de cartas envolvendo 45 delas, incluindo cartas Illuminati, que são as cartas centrais. Por exemplo, deixa eu até pegar um exemplo de carta Illuminati. Por exemplo, essas cartas aqui. Depois as cartas de enredo ou plot, que são as cartas de fundo azul. Depois as cartas de recurso, que tem fundo roxo. Então, por exemplo, essa carta aqui e assim por diante. E depois as cartas de fundo vermelho, que são as cartas de grupo. Essas cartas são divididas em grupos. Então, enredo, grupo e recurso. Elas ficam ali separadas. Cada jogador coloca uma carta Illuminati virada para baixo. Todas as cartas depois são levantadas. E cada jogador tira 3 cartas do tipo enredo e escolhe um líder, que é a marionete do seu grupo Illuminati. Então nos grupos nós temos, sei lá, a Cruz Vermelha, nós temos o Greenpeace, nós temos o Estado Americano, temos o Pentágono, a CIA e assim por diante. Então em cada turno você pode jogar as cartas de enredo, de grupo, e você tem setas nessas cartas que indicam a direção que a coisa vai ser jogada. Eu não vou explicar aqui completamente as regras, porque é bem complicado, e dá um vídeo só para falar disso, eu acho que você não está exatamente interessado nisso. Tem manual na internet para você aprender como jogar, e basicamente vence quando um grupo, todos os grupos inimigos não tiverem mais marionetes. E você elimina um jogador do jogo quando o grupo dele não mais tem marionetes, e você ganha quando você elimina todos os jogadores do grupo. É basicamente isso. Então esse jogo tem 4 tipos de cartas. Temos as cartas Illuminati, que são as cartas principais, centrais, que são essas aqui. Elas têm o nome de uma organização, alguma coisa Illuminati, supostamente, né? Claro, a gente ainda vai ter um Desmistificando só para falar sobre Illuminati, sociedades, essas coisas, ainda não sei como vai ser, mas em algum momento vai ter. Nós temos as cartas de enredo, nós temos a carta de grupo e temos as cartas de recurso. Como dito aqui atrás, as cartas de enredo são as cartas com fundo azul, as de recurso são as cartas com fundo roxo. Então, por exemplo, esse centro aqui para estudos estranhos é um recurso. Esse gap de 18 minutos e meio, que faz uma referência ao Watergate, são cartas de enredo. E esse aqui, esse vermelho, é uma carta de grupo. E aí você pode relacionar por meio dessas setas cada uma dessas cartas. Tem ainda mais alguns elementos, tokens de ação, mas esse jogo é muito complexo. Eu não vou me perder tanto tempo aqui explicando como funciona, senão metade do vídeo vai ser só sobre isso. Quem que fez esse jogo? Um cara chamado Steve Jackson, é esse fulano aqui. Tem uma página do Board Game Geek, que é mais ou menos uma wiki a respeito de jogos de tabuleiro, jogos de cartas. Corresponde a essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Ele não tem muito o que dizer sobre ele, além de que, é o que tudo indica, ele é um cara normal, como dá pra perceber. Ele fiz aqui uma breve biografia. Ele nasceu em 53, ele se graduou na Rice University em 74. Nos anos 70 ele trabalhou na Metagaming Concepts, que é uma companhia de jogos de tabuleiro, e na década de 80, em março de 80, ele deixou a Metagaming e fundou a Steve Jackson Games, que é uma empresa na qual ele ainda faz parte e publica jogos de tabuleiro. Você pode acessar o site da SJ Games aqui. Você vai ver que temos uma página Follow Us, que tem várias redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Medium, Reddit, Kickstarter, Pinterest, Tumblr e assim por diante. Temos aqui lugares em que você pode obter listas de e-mails a respeito do Illuminati, a respeito de qualquer jogo, na verdade, da Steve Jackson, e dá pra você perceber que todo o site da Steve Jackson é focado nesse jogo de Illuminati. Ele inclusive afirma que o jogo é o mais conhecido, que mais vendeu da Steve Jackson, e que de certa forma jogou todos os outros sucessos dele no lixo, porque aquele jogo se tornou o grande sucesso da companhia. Aqui tem a página oficial do jogo Illuminati, tem aqui as regras, tem aqui venda para você comprar esses jogos, inclusive aqui o preço é exatamente o mesmo desde que ele foi lançado. Tem aqui pessoas que fazem revisões do jogo e assim por diante. Esse aqui mais uma vez é o Steve Jackson, agora ele já está bem mais velho. E aqui você pode ler mais algumas informações a respeito do que os artistas pensaram quando eles ilustraram as cartas, a respeito de edições antigas, a respeito da errata das regras, a respeito de 50 coisas alfos seria ruins a respeito do Illuminati. Temos aqui discussões e assim por diante. Aqui embaixo tem questões frequentemente perguntadas a respeito dos Illuminatis. Você é realmente parte dos Illuminatis? Tem alguma histórias verdadeiras a respeito dos Illuminatis? Isso é só uma brincadeira, não é? Você leu sobre as mutilações em gado? O que é a princípio de discórdia? E essas perguntas vêm o tempo todo e eles não respondem elas. Tenham um bom dia. É basicamente isso. Aqui tem fatos a respeito dos Illuminati, no caso a respeito do jogo Illuminati, não exatamente a respeito do Illuminati real, como
você pode imaginar. Tem aqui a respeito de outros jogos sobre conspirações, sobre versões antigas dessas edições. Inclusive aqui você pode obter a lista de cartas, você pode comprar e assim por diante, e é basicamente isso que tem no site. Agora tem uma coisa interessante a respeito desse caso, que é a Steve Jackson já foi apreendida, invadida por agentes do serviço secreto. Como assim? Isso aconteceu em março de 1990, antes do jogo Illuminati existir, antes dele ser planejado. Ele começou a ser planejado em 94, conforme diz um livro a respeito da Steve Jackson Games e dos Illuminati. Isso aconteceu porque o serviço secreto estava em busca de informações sobre um livro escrito chamado GURP Cyberpunk, que é na verdade um suplemento para um jogo de RPG. E por que o serviço secreto foi atrás desse livro? Porque ele achou que o GURP Cyberpunk continha um manual para crime cibernético. Então eles entraram lá, fizeram todo um escarcéu, aprenderam computadores, porque eles acharam que um livro sobre crimes cibernéticos no futuro, então que usava equipamentos futurísticos e assim por diante, era um manual real para crimes cibernéticos, por exemplo, para cartões de crédito e assim por diante. Então essa é a história envolvendo o raid que a Steve Jackson Games sofreu em função do serviço secreto. Aqui você pode ler a respeito de como isso aconteceu em documentos oficiais. Aí basta você pesquisar aqui no primeiro por crimes, aí você vai ver que isso aqui tem relação a crimes de computador, crimes de fraudes computacionais, e nesse segundo aqui, basta você aqui pesquisar por Cyberpunk, você vai ver que isso tem a ver sim com o jogo Cyberpunk. Agora, se você pesquisar por Illuminati, você vai ver que a BBS dos Illuminati, então um fórum de discussão que existia a respeito do jogo Illuminati, também foi apreendido. Mas que isso aqui não tem a ver diretamente com o Illuminati por si só, mas sim que os computadores que rodavam a BBS do jogo Illuminati também foram apreendidos juntos. O que a gente pode tirar disso aqui? Que é confirmado, inclusive por documentos oficiais, que a apreensão foi feita em função de crimes de computadores, e que não há evidências de que essa apreensão tenha alguma relação com o jogo Illuminati diretamente, mas sim com o livro GURP Cyberpunk. Então, ao contrário do que a conspiração diz, o governo americano não tentou impedir que esse jogo fosse publicado. Esse jogo tinha sido publicado em 82, ele permaneceu beleza naquela época, ele inclusive ganhou prêmios, o governo americano não se intrometeu. Em 1990, o governo americano entrou na sede da Steve Jackson Games, pegou alguns computadores, mas fez isso em função de um jogo chamado Cyberpunk. E acidentalmente pegou computadores também que hospedavam a BBS do jogo Illuminati, mas nada diretamente envolvido com o jogo Illuminati. Como que essa história de que esse jogo prevê o futuro começou? Começou com um artigo publicado por um canal chamado CuttingEdge.org, que diz: a prova cabal, a prova final de que o jogo Illuminati planejou o ataque de 9/11 e além disso previu eventos desde 1995, parte 1. E aqui ele basicamente diz que várias cartas refletem coisas que os Illuminati fazem. Então ele diz aqui que o Centro de Controle de Doenças, o CDC, quem assiste The Walking Dead já deve estar familiarizado com isso, planeja destruir um local usando um armamento biológico. Isso nunca aconteceu. Ele diz aqui que vai ter uma epidemia no futuro, diz que vai ter desastres combinados, e ele basicamente usa o argumento de que o ataque de 11 de setembro foi previsto pelo jogo. E ele diz aqui, claro, essa carta, Terrorist Nun, que a gente vai falar sobre ela, sobre a carta do Pentágono, e sobre essa carta aqui que mostra uma cidade em fumaça. E é que ele menciona que também saiu fumaça do atentado de 11 de setembro. Basicamente, dessa forma, a partir desse artigo que surgem as teorias de que esse jogo é capaz de prever o futuro. Aí, partindo dessas três cartas, que realmente têm bastante semelhança com eventos da vida real, eles deduzem que todas as outras cartas também têm, e eles começam a encontrar outras cartas que também previram eventos da vida real. E é sobre essas cartas que a gente vai falar neste vídeo aqui. Então vamos começar falando das cartas de desastres naturais. Temos uma carta chamada epidemia, uma chamada seca, tsunami, terremoto, ataque de meteoro, ataque não, né? Explosão de meteoro seria furacão, vulcão e aviso cedo. Esse aviso cedo aqui diz respeito a um radar meteorológico, então seria também uma carta de furacão. E as pessoas dizem que essas cartas previram um tsunami na Indonésia, previram um furacão Katrina, previram um furacão qualquer que acontece ali na Flórida, previram uma epidemia de ebola, previram uma seca na Austrália, previram a explosão de um vulcão, previram um terremoto no Peru e assim por diante. A questão é, desastres naturais acontecem desde que a raça humana se entende como tal. E você pode encontrar na internet várias listas de epidemias. Você vai ver que tem aqui epidemias no século XVI, XVII, epidemias no século XVIII, avançando já para epidemias aqui no século XIX. Nós já temos uma lista bem completa. Século XX, temos aqui epidemia de cólera, praga, flu seria gripe, né? Influenza,
cólera de novo, ou seja, epidemias é uma coisa que acontece o tempo todo, como dá pra você perceber aqui. A mesma coisa vale, por exemplo, para secas. Então aqui tem uma lista de secas que aconteceu nos anos 90, aconteceu na Austrália, aconteceu de novo aqui na Austrália, aconteceu na China, aconteceu nos Estados Unidos, inclusive em 83. Aqui nós temos lista de tsunamis, então acontecem tsunamis aqui desde antes de Cristo, mas se você avançar aqui você vai ver também que nos anos 90, no todo o século de 1900, na verdade, aconteceram tsunamis, conforme está indicado aqui. O mesmo vale para impactos de meteoro. Essa lista começa aqui com o impacto de Tunguska, que acho que é um dos mais famosos. Então não faz sentido dizer que essa carta previu um impacto de meteoro na Rússia, que aconteceu depois do jogo ser publicado, quando antes do jogo ser publicado nós tínhamos vários registros. O mesmo vale também para terremotos. Então aqui tem inclusive um mapa de terremotos, dá para ver que eles seguem aí as placas tectônicas. Então tem a lista aqui inclusive por país e a lista por período. A gente pode colocar, por exemplo, até os anos 2000, você vai ver que essa lista é bem intensa. Inclusive aqui a parte de terremotos mais fatais, terremotos com maior magnitude, 1960, 64, 52, lista de furacões atlânticos, então furacões ali naquela região, tem aqui lista, vários tipos, em Barbados, em Bermuda, no Canadá, nos Estados Unidos, na América do Sul, tem aqui lista de erupções vulcânicas grandes, então tem aqui todos os anos, dá pra ver que também aconteceu em grande escala no século XX, ou seja, essas cartas não previram tais eventos, elas não previram um terremoto ou previram um tsunami, elas apenas retrataram esses eventos sempre ocorreram ao longo da história, e a coisa estranha seria se eles parassem de ocorrer depois que o jogo foi publicado. A gente tem duas cartas que falam sobre chuva de animais, então uma é sobre sapos e a outra é sobre lulas. Muitos afirmam que essas cartas previram chuvas de animais que acontecem no presente. Então se você pesquisar no Google aí, vai ver que tem, sei lá, uma chuva de peixes em Taiwan, uma chuva de sapos em tal lugar. Mas se você pesquisar também, você vai verificar que esse evento já ocorreu diversas vezes no passado. Então tem registros até de antes de Cristo e mesmo depois em que chovem animais do céu. Isso tem uma explicação científica, tem a ver com um tornado, alguma coisa que puxa esses animais para cima e depois que solta esses animais em outra região. Tem explicações sobrenaturais, mas isso dá pra gente fazer um vídeo só falando sobre. Mas basicamente a questão é essa. Essas cartas não previram nada, porque essas coisas já aconteciam antes. A mesma coisa vale para vazamento de óleo. Tem aqui uma carta que mostra um animal encoberto de óleo, a carta Oil Spill. E as pessoas relacionam as cenas posteriores que surgiram que mostram animais, pássaros cobertos de óleo. Mais uma vez, vazamento de óleo existe desde que o petróleo começou a ser explorado. Dá para você ver aqui que o mais antigo aí está datado de 1907. A gente tem o caso do Exxon Valdez, que aconteceu aqui, como dá para você perceber. A ExxonMobil também, mas o Exxon Valdez acho que é um dos desastres mais conhecidos, que inclusive com maiores impactos ambientais, e ele aconteceu em 1989, bem antes do jogo então ser publicado. Então não faz sentido nenhum você dizer que essa carta previu alguma coisa, quando ela simplesmente retratou um evento que já acontecia no passado e que continuou a acontecer no futuro. Agora tem uma carta aqui, na verdade são 5 cartas, satélite do clima, então diz aqui que os satélites de verdade controlam o clima, Organização Internacional do Clima, mágica de ar, projetor de terremotos e lasers de controle mental orbital que as pessoas associam com a HAARP. Então eu convido vocês a assistir o meu Desmistificando sobre a HAARP. Tem 2 horas e 18, mais 2 horas e 5, então já tem 4 horas, mais 1 hora. Então tem 5 horas de vídeo aqui explicando que toda essa história de que a HAARP controla o clima é uma grande besteira. Então convido vocês a assistirem isso aqui para entender a respeito do que eu estou falando. Tem uma carta que as pessoas dizem que relaciona-se com o juiz Sérgio Moro. Então esse cara aqui pareceria com o Sérgio Moro. Primeiro que isso é uma coisa meio forçada, porque na verdade esse cara se parece com qualquer pessoa de cabelo curto, branca e de terno, não só o juiz Sérgio Moro. E as pessoas dizem que aqui essa assinatura é Fernando de trás pra frente, porque o nome do Sérgio Moro é Sérgio Fernando Moro. Em primeiro lugar, isso é uma coisa bem forçada. Em segundo lugar, isso aqui não é Fernando. Pra gente entender o que isso é, a gente vai olhar em outra carta chamada Praga de Demônios. Tem a mesma assinatura aqui embaixo. Aí a gente vai ver o nome da pessoa que fez essa carta. Basta você pesquisar aqui por Plague of Demons e você vai ver que é uma pessoa chamada Jeff. Agora, basta você olhar aqui, Jeff. Isso aqui parece bastante com Jeff, então isso aqui é um Jeff. Isso aqui não é nenhuma outra coisa. Isso aqui é simplesmente Jeff, é a assinatura que a pessoa coloca na carta que ela desenha. Agora vamos falar da Princesa Diana. A Princesa Diana faleceu no dia 31 de agosto de 97, vítima de um acidente automobilístico na Mercedes. Tem uma carta do jogo que menciona aqui que ela é resistente a grupos liberais, exceto a mídia. E na foto aqui tem a mídia cercando ela. Aí as pessoas disseram que essa carta previu a morte dela, que foi causada por uma das narrativas
pelo comportamento dos paparazzi. Primeiro, uma investigação dos anos 90, de 1999, apontou que não, que o motorista dela estava intoxicado e ele perdeu o controle da Mercedes porque ele dirigia sob efeito de medicamentos controlados. Então, a culpa não seria exatamente dos paparazzi. Segundo, você pode perceber neste link aqui da BBC que a princesa Diana já era conhecida por ter uma relação de amor e ódio com a mídia. Então a princesa Diana já era conhecida anteriormente por todas essas relações que ela tinha com a mídia. Ela já era assim uma queridinha, digamos assim, da mídia. A mídia já perseguia ela, a mídia já era intrusiva em relação a ela. Então essa carta simplesmente retratou um comportamento antigo da princesa Diana, não necessariamente previu a morte dela. A gente tem uma outra carta aqui que supostamente seria o Obama, este cara aqui. Mais uma vez o cara tá forçando, só porque essa pessoa tá de terno e é negra, ele associa com Obama. Primeiro, segundo lugar, que não parece o Obama, e terceiro, que o Obama nunca sofreu esse tipo aqui de reação, de ser backlash, então de ser, digamos assim, repudiado violentamente pelas pessoas a ponto de jogar tomate podre nele. Isso nunca aconteceu com o Obama. A gente tem também uma carta que teria previsto a greve dos caminhoneiros, então tem aqui, Truckers Strike, greve dos caminhoneiros, deste jeito aqui. Agora, se você vir lá no Newspapers, que é um site que arquiva informações jornalísticas, você vai perceber, mais uma vez, greve dos caminhoneiros é uma coisa que já aconteceu no passado. Tem aqui em 79, tem aqui embaixo em 74, depois mais embaixo tem em 74 de novo, agora em 83, Truckers Strike e assim por diante. Então isso não previu exatamente nada, isso simplesmente relatou uma coisa que mais uma vez acontecia no futuro. Nós temos aqui essa carta, Car Bomb. Muitos associam essa carta ao bombardeio de Omagh, no qual um carro-bomba explodiu segundos depois dessa foto ser tirada. O pai e o filho sobreviveram, o fotógrafo não. Então eles tiraram essa foto, logo depois o carro explodiu. Tinha uma bomba nesse carro aqui. Agora, mais uma vez, carros-bombas já são antigos. Basta você pesquisar aqui, você vai perceber car bombs, Tripoli car bomb, enfim, tem muitos resultados aqui que falam sobre bombas em carros em 85, em 95, em 86 no Líbano e assim por diante. Então carro bomba é uma coisa bem conhecida, inclusive acontecia no Brasil também. Se você pesquisar, você vai encontrar resultados a respeito disso. Nós temos aqui um outro a respeito do Brasil. Essa carta faz menção às riquezas naturais do Brasil. Agora, se você fazer uma busca lá no newspaper sobre riquezas naturais do Brasil, acho que eu falei receitas eleitorais, perdão, você vai encontrar que tá aqui, Brasil Natural Resources, Natural Resources, Brasil, Natural Resources, Mata Atlântica e assim por diante. Ou seja, você vai ver que o Brasil é conhecido pelos recursos naturais desde que ele foi descoberto praticamente, e ainda, naquela época, ainda era conhecido pela mesma coisa. Tá aqui, vastas riquezas naturais. Então esse paradigma de que o Brasil é um país rico em riquezas naturais não é novo. Isso aqui é bem antigo, portanto a carta não previu absolutamente nada. Tem aqui essa carta que mostra um sutiã sendo queimado. Faz referência ao ato de queimar sutiãs, que é associado, talvez erroneamente, ao movimento feminista. Mais uma vez, essa associação existe desde a década de 70. Tá aqui um registro da década de 70 em que isso é feito, como dá para você perceber aqui. Movimento gay, exatamente a mesma coisa. Tem aqui um cartaz do movimento gay de 1971. Então o movimento gay também é antigo, não é uma coisa recente que a carta previu. A carta simplesmente retratou que o movimento continuava, e claro, o movimento feminista e o movimento gay continuam até hoje. Então não tem nenhum motivo para achar que a carta previu absolutamente nada. Tem uma carta chamada acidente nuclear, que muitos associam com Fukushima. Inclusive porque tem a carta do terremoto e a carta do tsunami. Mas mais uma vez, acidentes nucleares não são novos. Nós temos Three Mile Island, nós temos Chernobyl, nós temos uma série de acidentes nucleares. Temos inclusive uma lista de acidentes nucleares, como dá para você perceber aqui. E você vai ver que eles são bem antigos. Eles existem praticamente desde que as usinas nucleares existem, como dá para você perceber aqui. Então não, a carta não previu absolutamente nada. Tem uma carta sobre fusão a frio. Essa é uma área que sofreu muitos avanços nos últimos tempos, mas que mais uma vez ela é pesquisada desde 1956, então não, a carta não trouxe nada de novo. Tem algumas cartas aqui que dizem respeito a processos políticos comuns, como líder carismático, corrupção, exposed, conta no Banco Suíço. A Suíça é conhecida como paraíso fiscal desde que ela existe praticamente também, então cara, isso não previu absolutamente nada. Isso simplesmente retratam coisas que já aconteceram no passado, que vão continuar acontecendo no futuro. Não faz sentido você dizer que a carta do Banco Suíço previu a conta do Cunha na Suíça, quando pessoas têm conta na Suíça há muito tempo atrás. Tem também aqui uma carta chamada Elisa, que diz aqui a respeito, isso realmente está vivo ou isso pensa que está vivo? As pessoas relacionaram a um robô que é bem parecido aqui com Elisa, mas mais uma vez o nome Elisa faz referência a uma inteligência artificial bem antiga, que foi o primeiro programa de linguagem natural que já foi feito. Como dá para você perceber na página aqui, isso foi criado entre 64
1966. E as pessoas, claro, deduziram que isso poderia funcionar num robô, porque afinal de contas era essa a ideia da inteligência artificial. Você conseguia conversar com Elisa, portanto, fizeram uma carta desse jeito. Isso não necessariamente indica que a carta previu uma coisa que ocorreu depois. Tem a carta NASA, que parece fazer referência a uma conspiração moderna, de que a NASA fingiu que pousou na Lua, mas na verdade foi tudo feito em estúdio. A gente ainda vai fazer um vídeo só sobre isso, mas essa conspiração é antiga. O primeiro registro dela data de um livro de 76, com o título Nós Nunca Fomos à Lua, a fraude americana de 30 bilhões de dólares. Então ele simplesmente reproduziu uma conspiração antiga. O mesmo vale para a carta da NSA, que parece fazer referência ao escândalo do Snowden. Mas se você verificar aqui, a NSA já era conhecida por espionar os americanos desde a década de 70. Tem aqui um jornal dizendo que uma reportagem, um relatório, diz que a NSA espiona nos Estados Unidos. Tem aqui espiões da NSA, a NSA espiona nos Estados Unidos em 79 e assim por diante. Então a NSA já era conhecida por espionar os americanos desde a época da década de 70, e não é uma coisa recente que o jogo previu mais uma vez. Tem essa carta aqui, chamada Não Esqueça de Massacrar o Estado, que mostra estátuas sendo destruídas. As pessoas relacionaram com o ato de quebrar peças arqueológicas que o Estado Islâmico praticou um tempo atrás, mas na verdade ela faz referência ao ato de derrubar a estátua de um antigo governante, como dá para você perceber aqui. Isso aqui também é bastante antigo, esse hábito é bem antigo. Tem essa carta aqui que lembra o Julian Assange e de fato parece, mas para por aí. Agora a gente tem também essa carta que tem semelhanças com o ocorrido do 11 de setembro. Essa é a carta mais famosa do rolê. De fato, parece bastante, mas tem uma explicação. As Torres Gêmeas já haviam sido atacadas em 1993 por um carro-bomba, como dá para você perceber aqui. Então já era conhecido que poderia ocorrer um atentado terrorista em nas Torres Gêmeas, inclusive pela Al-Qaeda, como dá para você perceber aqui. Então, mais uma vez, não dá para afirmar que essa carta necessariamente previu, até porque aqui chama nuke terrorista. Nuke seria uma bomba mesmo, talvez até uma bomba nuclear. E o que aconteceu lá nas Torres Gêmeas foi um avião, não foi exatamente uma bomba. Então não dá para dizer que essa carta necessariamente previu o ocorrido no 11 de setembro, porque já tinha acontecido um atentado lá nas Torres Gêmeas em 93. Tem também algumas cartas que parecem abordar temas tecnológicos, por exemplo, worm, vírus e bomba lógica, mas você pode verificar que vários artigos sobre computação na época já conheciam essas três coisas. Basta você pesquisar aqui, vírus de computador sendo mencionado em 88, aqui nós temos bomba lógica sendo mencionado em 85, e aqui nós temos worm de internet sendo mencionado em 89. Então tudo isso já era conhecido antes da carta ser produzida. Tem uma carta aqui chamada Suficiente é o Suficiente, que mostra uma pessoa de boca aberta e as pessoas se relacionam com o Trump. De fato, tem semelhança, mas praticamente todo político que fala, então todo político que discursa, tem uma foto de boca aberta. O Obama, o Bush, o Clinton, assim por diante, e você vai conseguir encontrar uma foto parecida para relacionar com literalmente qualquer político, inclusive fotos antes do jogo ser produzido. Tem essa carta aqui chamada Bactéria Comedora de Carne. Muitos relacionam ela como bactérias realmente comedoras de carne que foram descobertas depois da publicação do jogo, mas mais uma vez, você pode verificar lá no Newspapers que esse tópico já era discutido antes da publicação do jogo, em 1994, no mesmo ano de 95, em 1994 de novo, e assim por diante. Tá aqui, Flesh Eating Bacteria. Então provavelmente essa carta foi inspirada por essas notícias da época e não o contrário. A gente tem duas cartas que fazem alusão a teorias conspiratórias envolvendo o Elvis Presley, que foi aquele famoso cantor pop que morreu prematuramente. Então essa aqui dá a entender que o Elvis fugiu do hospital. Aí a gente pensa, bom, então quer dizer que isso previu que surgiriam conspirações envolvendo o Elvis? Na verdade não. Essas conspirações existem desde que o Elvis faleceu, como dá pra você perceber aqui. About Elvis is alive, that Elvis is alive, is Elvis alive? Então o Elvis está vivo, se Elvis estivesse vivo aqui não. Mas enfim, basicamente tem várias questões aqui, inclusive da década de 80, de matérias se questionando se o Elvis realmente está vivo. Então essa conspiração é antiga, não tem nada de novo por aí. A gente também tem uma carta que mostra o Pentágono em chamas, desse jeito aqui. Essa aqui até parece fazer sentido porque realmente o Pentágono sofreu um ataque no dia 11 de setembro. Um outro avião foi jogado aqui contra o Pentágono, mas ainda tem umas incongruências. O atentado foi muito mais leve do que o que realmente parece aqui. Aqui dá a entender que uma bomba foi detonada no centro do Pentágono. Essa não tem muito o que falar, é basicamente isso. Parece que tem uma semelhança.
Temos também uma carta que faz referência ao movimento terraplanista, e muitos associam com o movimento terraplanista atual. Na verdade não é bem assim, porque o movimento terraplanista já existia desde 56, pelo menos, na verdade, terraplanismo existe desde que o mundo é mundo, né, mas inclusive foi refutado nessa mesma época. Mas a Flat Earth Society surgiu em 56, como dá para você perceber aqui. Se você pesquisar por Flat Earth no newspaper, você vai ver que tem de terraplanistas, a respeito de pessoas que acham que a Terra é plana, e assim por diante. Perdão aqui, eu tô com um pouco de tosse. Vou tentar terminar o vídeo desse jeito. Tem uma aqui também que faz referências passeatas em Washington, mas acontece que passeata em Washington acontece o tempo todo. Você pode verificar aqui, marcha em Washington, a TV na marcha em Washington, marcha em Washington, marcha em Washington e assim por diante. Isso de 1869... 1963, Marcha por Liberdade, aqui embaixo tá, e assim por diante. Então as pessoas o tempo todo protestam lá em Washington, e essa carta não pode dizer que ela previu nada do tipo. Agora aqui a gente tem várias cartas que não se concretizaram. Monstro atômico, tipo Godzilla. Godzilla já existia também há bom tempo atrás, então o jogo não previu Godzilla. O Hubble sendo atingido por detritos, por coisas do tipo, também não aconteceu, não nessa escala. Terceira Guerra Mundial, não aconteceu. Fim do mundo, acho que não aconteceu, né? A gente pode perceber isso aí. Praga de demônios não aconteceu. Riesenkudzu, não tenho a mínima ideia do que seja isso, mas pela imagem já dá pra perceber que isso não aconteceu. Desastres combinados. A Torre do Big Ben, lá em Londres, nunca caiu, como mostrado aqui, nunca foi vítima de um desastre desse tipo. E a gente tem também as cartas falsas. Então, Colisor de Hadrons. Não, essa carta não é real, não existe essa carta. Roda do Poder. Também não é real. Judge Dredd também não é real. Essas aqui são cartas que são feitas em cima de outras cartas. Então, conclusões. Primeiro, o jogo é inspirado em eventos do mundo real e, evidentemente, esses eventos são retratados. Segundo, muitas cartas representam eventos do passado e, quando fazem isso, elas também representam eventos que vão acontecer no futuro. Como assim? Vamos pegar aqui a caneta. Imagina que a gente tem uma linha do tempo desse jeito aqui. Essa aqui é a nossa linha do tempo. Aqui é o momento em que o jogo foi produzido. E no momento em que o jogo foi produzido, ele retratou diversos eventos que já tinham acontecido no passado. Por exemplo, o derramamento de óleo. Então todos esses eventos aqui aconteceram e o jogo simplesmente retratou todos esses eventos aqui. Aí por acaso acontecem derramamentos de óleo depois, então acontece um derramamento de óleo aqui. Não faz sentido dizer que o jogo previu isso aqui, quando na verdade o jogo simplesmente representou tudo o que aconteceu aqui atrás. Não tem indícios concretos de que o jogo faça previsões do futuro. Não tem nada específico dizendo Princesa Diana vai morrer. Na verdade, morrer todo mundo vai, mas Princesa Diana vai morrer de tal forma, ou então alguém vai jogar um sapato no Bush, ou então vai acontecer um atentado no World Trade Center no dia tal. Não tem nada, nenhuma previsão precisa que o jogo fez até hoje que se concretizou. Tem muitas cartas que não aconteceram, tem muitas cartas falsas. Tem muitas situações em que o jogo simplesmente representou coisas que já existiam e que continuaram existindo, mas nada concreto. E por fim, não tem nenhum indício de que o Steve Jackson tenha acesso a informações privilegiadas e nem de que esse jogo foi perseguido pelo governo. O jogo que foi perseguido foi o Cyberpunk, que foi considerado como um manual para crimes cibernéticos, porque na época o serviço secreto aparentemente não era capaz de distinguir tecnologias futurísticas e fictícias de tecnologias reais usadas em crimes cibernéticos. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, em breve a gente se vê, falou!